Mas é de uma beleza. A vida é só amor e nada mais que amor. A vida sem amor é tão somente a dor. Por isso a LBV é uma família de amor. Tudo na LBV é amor, sempre foi amor e há de ser sempre amor para estar com Deus. Nós vamos ao item 2 da proclamação da religião de Deus no 17º Congresso dos Homens e Mulheres da Boa Vontade de Deus. O 5º Congresso do Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo. Maringá, Paraná, 7 de outubro de 1973. A quarta revelação, cujo alicerce é o Apocalipse de Jesus, o livro das profecias finais deste ciclo, realiza a síntese final com a Bíblia por princípio, a boa vontade por base e o novo mandamento por fim. Ouviram com bastante atenção? O alicerce, o fundamento da quarta revelação é o Apocalipse de Jesus segundo São João, que até hoje ninguém explicou, ninguém revelou os mistérios do Apocalipse na sua fase final. Nas primeiras voltas cíclicas, eu já fiz esse trabalho, eu mesmo expliquei. Já dei 3 voltas ao Apocalipse. Estou dando a última final, mas temos que recordar as 3 primeiras. Muito bem. Quem revelou o Apocalipse? Quem respeitou o livro que é a esperança da humanidade? Na verdade, ninguém. O Espiritismo, por acaso, nos deu alguma explicação superior do Apocalipse, que é de Jesus, não é de homem nenhum. O livro da vitória do Cristo de Deus, como desprezá-lo? Pois bem, a proclamação da religião de Deus diz com muita propriedade: a quarta revelação, cujo alicerce é o Apocalipse de Jesus. Exatamente por isso, para que ele seja explicado. Porque até figuras aí, exponenciais, entre aspas, eminências pardas, estão dizendo que é um livro superado, que ele já cumpriu sua missão. O que vocês querem mais? Foi houve aí um bispo que declarou uma publicação de grande tiragem que o Apocalipse de João era para os contemporâneos do evangelista, profeta. E vocês acham que Jesus concordaria com isso? Então ele colocaria em último lugar na Bíblia Sagrada, na parte do Novo Testamento, um livro superado, ultrapassado, desmoralizado, então? Evidentemente não. A Bíblia está rigorosamente certa. Errados estão aqueles que não a sabem interpretar. Isso até foi uma frase que disse Kardec, numa das suas obras fundamentais da terceira revelação. A Bíblia está rigorosamente certa. Claro, com a parte humana, que é a podridão do homem, e a parte esplendorosa, que é a de Deus. Kardec deixou essa sentença. Prestem atenção. A Bíblia está rigorosamente certa. Errados estão aqueles que não a sabem interpretar. Eis aí porque a LBV colocou nos ombros essa tarefa gigantesca. Reabilitar o Apocalipse, mas não esse Apocalipse que anda aí. Toda hora você liga uma estação e alguém fala em Apocalipse,
Agora você compra qualquer jornal, fala em Apocalipse. Qualquer revistinha fala em Apocalipse. Mas para vender jornal, para vender revista, para arranjar mais ouvintes. Mas não dá uma palavra nova, não faz uma revelação nova. É tudo velho, superado, surrado, desmoralizado, escamoteando, copiando a nossa LDU. Não tem saída. Não, o Apocalipse foi feito de tal maneira por Jesus, e João era apenas um médium vidente psicógrafo, foi feito de tal maneira que em cada volta cíclica da história, os nomes mudam das pessoas e dos lugares e dos acontecimentos. Assim o Anticristo, assim o Armagedon, ou Armagedon, como vocês preferirem, o Apolion, o Abaddon, eles se repetem. Pensar que tudo acabou no tempo de Domiciano, que tudo aquilo era endereçado aos poderes dos Césares transitórios da Roma antiga, é uma blasfêmia contra Deus. Por isso Jesus diz no Evangelho: aos homens serão perdoadas todas as blasfêmias, todos os pecados que eles cometerem serão perdoados. Mas quem blasfemar contra Deus nunca mais terá perdão. Isso é definitivo. Vamos então continuar a nossa explanação. Eu tenho que fazer esses parênteses para clarear muita coisa. A quarta revelação deste ciclo já realizou a síntese final com a Bíblia por princípio, a boa vontade por base, o novo mandamento por fim. Então agora vocês compreendem que a LBV foi divinamente planejada, não veio por acaso. Reabilitou a Bíblia em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Não a Bíblia que anda aí ao pé da letra ipsis verbis virgulisque, como dizia o filósofo João Pereira de Queiroz. Não, nós damos aqui a Bíblia em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Vamos então à síntese final. Todas as criaturas do mundo são naturalmente cristãs. Todas as religiões são evidentemente cristãs. Uma cristandade só. Ninguém entendia isso, e é tão simples. É como botar um ovo em pé. Parece impossível, né? Colocar um ovo em pé. Jesus, o Cristo, não formou o planeta Terra sob as vistas de Deus, sob as ordens de Deus. Não foi confiada ao Cristo o planeta chamado Terra que nós habitamos? Então é claro que ninguém entrou no planeta Terra sem a permissão do Cristo de Deus. Porque cada planeta tem seu Cristo e seu ungido especial. Isto é, elevado a essa grandeza pelo próprio Deus, Senhor do Universo. Ora, ninguém entrou no planeta Terra sem a permissão do Cristo. Portanto, todos já nascem cristãos, porque o planeta é do Cristo, é um planeta cristão. Podemos dizer, o planeta cristão, no qual todos somos cristãos. Todas as religiões são evidentemente cristãs. Uma cristandade só. Para Deus não interessa uma cristandade católica, romana, uma cristandade apostólica brasileira, protestante, espírita, judaica, muçulmana, hinduísta, brahmanista, nada disso. São apelidos que os homens criaram, Deus não inventou nada disso.
O bicho-homem é que criou essas categorias para fazer guerra em nome de Deus e de religião. Mas para Deus só há uma cristandade. Para Jesus, uma cristandade só. 2. O novo mandamento de Jesus unifica os 10 mandamentos da lei de Deus. Um mandamento só. Já explicamos ontem. Uma coisa é amar o homem com o amor do homem. Coisa muito mais edificante e, claro, muito mais difícil. Amar o homem com o amor do Cristo. Porque ele deu a vida por todos nós. E disse, ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos amigos e pelos inimigos. Quem é que tem isso em sua mente? Tão egoístas, tão acachapadas pela vaidade humana, pelo orgulho. Quem é que iguala o amor de Jesus? Quem é capaz de se matar pela humanidade como ele se deixou matar? Podendo destruir os seus inimigos com um sopro da sua boca, como diz a palavra de Deus. Mas é o amor que faz essas coisas. Assim também as mães se sacrificam pelos filhos. Os pais se sacrificam, se deixam matar pelos filhos. Isso é amor, amor interessado. Principalmente de mãe. Tudo dá e nada pede em troca. E é por isso que as mães são tão queridas. É isso aí. Quem ama como Jesus amou, cumpre automaticamente os 10 mandamentos que Jesus deu a Moisés ensinar. Não matarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos. Tudo isso facilmente cumprirá quem cumpre o novo mandamento do Cristo. Um mandamento só. 3. Cristianismo do novo mandamento. As religiões só quiseram estabelecer as guerras no mundo. Que os militares se inspiraram nos chefes espirituais. Representantes de Deus. Queriam a se guerrear, matar, queimar em nome de Deus, e cruzada para cá e cruzada para lá, na Terra Santa, em defesa do Santo Sepulcro, quando Jesus nunca mais esteve lá. E qual é a terra que não é santa nesse planeta? Pois ela foi feita toda pelo Cristo de Deus. Vocês entenderam bem? Foram as religiões que inspiraram as guerras entre os homens. E se os chefes espirituais, em nome de Deus, se guerreiam, por que é que nós também não vamos fazer nossas guerras? Matar aí uns 3 milhões, 5 milhões, espovoar a terra, está muito cheia de gente, hein? Os chefes militares aprenderam a fazer guerra com os chefes espirituais, os desgraçados chefes espirituais, que são esses que blasfemam contra Deus, porque Deus não autoriza guerras em seu nome. Então vamos deixar de lado as religiões dos homens e vamos ficar com a religião de Deus, que é muito mais bonita, muito mais elevada, só nos ensina mais, nunca, jamais a odiar. 4. Apocalipse, o Evangelho moderno, unifica todas as revelações de Jesus. Uma só revelação, um Evangelho só, inclusive o Apocalipse, que é a palavra Apocalipse, em grego, quer dizer revelação. Apocalipse, quer dizer revelar. Apocalipse, revelação. Portanto, dizer evangelizar, agora é que é apocalipsizar. E apocalipsizar é evangelizar, é uma coisa só. Quem não sabe Apocalipse, já não sabe mais Evangelho. Já ficou lá atrás da cerca. Já está falando sozinho e não sabe. 5. O novo mandamento de Jesus, a língua do amor universal, é o esperanto de toda a humanidade terrena, um idioma só.
claro, o novo mandamento pode ser falado na Groenlândia, na Cochinchina, na Rússia soviética, no Chile, no Paraguai, em qualquer lugar, porque é a língua universal, que o amor é universal. O amor é a essência de Deus no coração de todas as suas criaturas, estejam onde estiverem. 6. Com a revelação do novo mandamento e a formação do rebanho único, o Brasil unifica todas as pátrias numa pátria só. Aprove a Deus que a revelação do novo mandamento fosse feita aqui no Brasil. Portanto, o Brasil governará o mundo, queiram os homens ou não queiram, porque Deus quer, Jesus quer, quem o quer é o Espírito Santo, a gloriosa falange de São Francisco de Assis. Depois do Armagedon, tudo isso ficará muito claro, muito fácil de entender. 7. O Apocalipse, à luz do novo mandamento, restaurando a unidade cristã, unifica todos os rebanhos na religião de Deus. Um só rebanho para um só pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês compreenderam o papel do Apocalipse? Ele restaura, à luz do novo mandamento, a unidade cristã. Unifica todos os rebanhos, num só rebanho para um só pastor, na religião de Deus. Que é o rebanho católico, ao rebanho protestante, ao rebanho espírita, ao rebanho umbandista, ao rebanho judaico, muçulmano, teosófico, esotérico, positivista. E cada um diz, o povo de Deus, o povo de Deus católico. O povo de Deus espírita. E os outros? O povo de Deus protestante e os outros? O povo de Deus Israel e os outros? Na Bíblia, Israel não quer dizer mais povo judeu, não. Israel agora é toda a humanidade. Já ganhou esse sentido há muito tempo. Quando eu falo aqui em Israel, não é de judeu, não. Por que eu vou elogiar judeu em detrimento dos outros povos? Deus não faria isso. Todo Israel é toda a humanidade. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Veja quem tem olhos de ver. Mas só o Apocalipse pode restaurar a unidade cristã, porque não há mais povos de Deus, é um povo só, um só rebanho, aqueles que praticam a religião de Deus, não a religião dos homens, para ferir, atacar, trair e matar. E os piores criminosos do mundo são os que perseguem e agridem em nome de Deus. A única exceção sou eu. Eu sou obrigado a gritar porque estou me defendendo das estreitezas mentais dos que não entendem a religião de Deus e perseguem a LDV, sabotam a LDV. Mas terão que enfrentar o poder de Deus. Ninguém se livra. Nós já estamos vivendo no Brasil a religião do terceiro milênio. É a união do que há de bom em todas as crenças e filosofias humanas. Mas só um homem seria capaz de realizar esse trabalho. O homem que tivesse a idade de todas essas religiões e filosofias. Que é conhecer no âmago, na profundidade. E ele está aqui e fala humildemente e diz: o merecimento não é meu, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou apenas instrumento. Um miserável estafeta entrega a mensagem do chefe planetário. E nada mais. Meus amigos, meus irmãos, que prazer poder dizer, estamos vivendo a religião de Deus já no Brasil. Estamos antecipando 25 anos de evolução de toda a humanidade terrestre. Que essa religião é a evolução natural de todos os milênios dos homens na Terra.